Que ver seu melhor amigo feliz? Então imagine seu amigo feliz por 12 semanas, livre de carrapatos, de pulgas e você livre da preocupação com estes parasitas. Agora pare de imaginar e dê Bravecto pra ele. Bravecto é o único comprimido que elimina carrapatos e pulgas por 12 semanas e ainda tem sabor agradável para os cães. Fala aí, Bob. Ele quis dizer que Bravecto é seguro, fácil de tomar, não sai no banho e não deixa o pelo melecado. Bravecto é da MSD Saúde Animal. Consulte sempre o médico veterinário. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 32 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 32 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta segunda-feira, 18 de novembro de 2019, edição de número 967 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que nesta página você assiste o programa com imagens, a nossa live já está no ar. Você pode curtir, compartilhar. Lembrando que assim que o programa terminar, a live fica salva e você pode assistir novamente quantas vezes quiser. O programa desta segunda-feira é um programa mais esportivo, mas também olhando para os aspectos que envolvem o esporte, os aspectos de negócio, por exemplo, dos direitos. Por isso nós temos 2 convidados para tratar deste tema. Com a gente aqui o jornalista, radialista, especialista em Fórmula 1. Ontem disseram que foi a corrida mais legal do ano. Ele vai dizer se é verdade ou não. Tony Vasconcelos, tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos, bom dia ao Dr. Rafael, Valmir Lopes, um abraço aos ouvintes. Uma grande corrida, uma grande prova, não sei se é a melhor do ano, tivemos grandes corridas também, mas foi emocionante graças ao Safety Car, né? Safety Car foi o monstro da corrida, porque quando juntou todo mundo, amigo, sai de baixo, que até o Lewis Hamilton dançou. Nós vamos falar mais sobre isso, que eu acho que a grande vitória do Max Verstappen foi ter batido o Lewis Hamilton na pista e com facilidade, hein? Não foi só a vitória no GP do Brasil. O Hamilton ficou louco, tanto é que acabou aprontando lá pro final da corrida, perdeu o 3º lugar, etc. Depois no tapetão aí. Mas nós vamos falar sobre esse grande prêmio que, sem dúvida nenhuma, lotou Interlagos. Interlagos que ainda não tem contrato para a Fórmula 1, só até o fim de 2020. O contrato não está pronto. Estão dizendo aí que é no primeiro trimestre do ano que vem ainda. Então, quer dizer, falaram tanto que esse contrato seria assinado nesse fim de semana, mas o Brasil só tem corrida de Fórmula 1 no momento para 2020. Vamos ver se o Autódromo do Rio aí, que não saiu nem o terreno, ainda tem até mato. Ainda não, quanto mais fazer o autódromo ainda. Vamos aguardar. Muito bem, daqui a pouco o Tony vai trazer mais detalhes desse GP da Fórmula 1, que teve inclusive homenagens ao Ayrton Senna, um negócio muito bonito. E a gente está recebendo aqui também o Dr. Rafael Cobre, especialista em Direito Desportivo, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santos, advogado, e que organiza nos próximos dias 21 e 22, popularmente conhecidos como quinta e sexta, o Simpósio de Direito Desportivo e o Encontro de Gestão do Esporte. Dr. Rafael, obrigado pela presença, bom dia. Olá, bom dia, Alex, obrigado pelo convite, bom dia, Tony, Valmir, aos ouvintes aí do programa Entre Linhas, e vai ser um prazer bater um papo aí sobre alguns aspectos do futebol, falar um pouco aí sobre esse evento bastante interessante que teremos, e
vai ser um grande prazer. Muito bem, daqui a pouco nós iniciamos os debates do programa de hoje, mas como sempre fazemos no início do Entre Linhas, vamos prestar serviço aqui para o nosso ouvinte, começando com a situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta segunda-feira. Segundo as informações oficiais da Dersa, são 6 embarcações operando entre Santos e Guarujá, tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 35 minutos do lado do Guarujá. Travessia Santos Vicente Carvalho, por sua vez, tem 2 embarcações operando, tempo de espera de 20 minutos em ambos os lados. E a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando, 30 minutos de espera em ambos os lados. Vamos atualizar também as informações do sistema Anchieta Imigrantes. O último boletim divulgado pela Ecovias informa que a Imigrante segue com lentidão em direção a São Paulo, do 56 ao 46 e do quilômetro 20 ao 14 devido ao grande movimento. A Anchieta também continua com tráfego lento no sentido capital, do 20 ao 17 e do 13 ao 10 também pelo movimento de veículos. O tráfego segue normal nas demais rodovias, interligação Planalto bloqueada no sentido São Paulo devido à neblina e baixa visibilidade. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar obrigatoriamente o trecho de serra da Via Anchieta. O tempo está encoberto com neblina no topo de serra e visibilidade parcial. Operação em vigor neste instante anormal 5x5. A descida pode ser feita pela pista sul da Via Anchieta e sul da Imigrante. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias. Muito bem, 8h37, nós temos tantos assuntos no programa de hoje relacionados ao esporte e a gente pode fazer uma comparação aí da parte esportiva, mas com a questão da gestão. Está aqui o Dr. Rafael Cobra para falar sobre essa questão da gestão do esporte e o Tony, que entende tudo de Fórmula 1 e sabe como a gestão das equipes extremamente profissionais, com o marketing super desenvolvido, dá uma aula, dá um show, né, em comparação com o que a gente tem no futebol. E foi até uma coincidência, estava falando com o Dr. Rafael aqui antes do programa, que nós tivemos na noite deste domingo a final da Copa do Mundo Sub-17 que foi realizada no Brasil, que teve a vitória brasileira de virada, como foi na semifinal também, e com o jogador do Santos tendo grande destaque, que foi o centroavante Caio Jorge, que fez um gol de pênalti. Aliás, torci muito para que ele não perdesse, porque imagina um menino dessa idade, numa temporada, perder 2 pênaltis, como ele perdeu, ele eliminou o Santos, né, no Campeonato Paulista. Ele e o Vitor Ferraz perderam os pênaltis contra o Corinthians. Para o jogador mais cascudo, a gente até entende bem, mas para o menino pode ter um peso enorme. Então, fiquei feliz que ele fez o gol de pênalti. E falar sobre uma organização de um evento, né, que teve praças alternativas, digamos assim, dentro do território brasileiro. Não foi utilizado nenhum estádio de maior porte, como o Maracanã, como o Beira-Rio, como a Arena do Grêmio, como o Mineirão, enfim. E que teve a presença aí de presidente da FIFA, presidente da Conmebol, todo mundo veio acompanhar essa final do Sub-17. E nós temos aqui as nossas questões domésticas, né? Como, por exemplo, a partida do Santos no sábado contra o São Paulo, que teve a presença do presidente da República, que teve, inclusive, engraçado, né? A maquete do retrofit da Vila surgiu com a visita do presidente, e logo depois o Pérez, que é o presidente do Santos, disse que teremos um encontro em breve em Brasília e coisa e tal. Não sei o que o Santos vai pedir para o presidente da República, espero que não peça dinheiro, pode pedir ajuda no aspecto burocrático, mas dinheiro o Santos não tem condição de ficar assinando papagaio no BNDES, que nem uns e outros andaram fazendo por aí, hoje estão pagando a conta. Então, foi um final de semana agitado e que terminou com o presidente do Santos ontem dando uma entrevista na TV Gazeta, na qual ele falou toda a sorte de... Eu estou tentando escolher a palavra aqui correta, viu, Tony? Ele falou uns negócios que, meu Deus do céu, ele disse, por exemplo, que o Cueva, ele deu a entender que o Cueva tem que ser escalado, porque senão não valoriza e não vende, entendeu? Não vi a entrevista, mas só por isso já posso dizer que é toda sorte de barbaridade. Pois é, alguma coisa do gênero assim, ó, São Paulo, escala aí, isso porque o São Paulo disse que não conversa com ele há 5 meses. Ele também deu a entender que o São Paulo é mentiroso, porque ele falou assim, não é bem assim, ele fala as coisas diferentes. Como assim? O cara falou que não conversa com ele há 5 meses e o presidente desmente. Mas, enfim, serão temas para o outro bloco, porque eu quero falar com o Dr. Rafael do evento primeiro desta semana, e para a gente tentar traçar aqui um paralelo entre a gestão que existe dentro do futebol. E aí serve até um exemplo que disse o presidente do Santos nessa entrevista, que ele falou que o Gustavo Henrique está indo embora porque houve um erro de comunicação na negociação, que o antigo gestor do futebol já sabia que ele não ia embora e não tinha comunicado o presidente. Veja que ponto chegamos. O presidente do clube diz que o tal do Dimas
já sabia por parte do empresário do Gustavo Henrique que ele não ficaria desde o ano passado, e ele ficou sabendo só depois. Imagina numa grande empresa, numa equipe da Fórmula 1, acontecer algo do gênero. Olha, o Hamilton avisou pro mecânico, pro chefe de equipe que ele vai embora o ano que vem, tá? Aí o dono da escuderia não fica sabendo. Parece algo plausível para os senhores, algo do gênero? Enfim, nós vamos falar sobre isso. Doutor Rafael, primeiro, o evento de quinta e sexta. Vamos lá, Direito Desportivo e Encontro de Gestão do Esporte. Muitos convidados, pós-feriado aí, muita gente talvez consiga até emendar, né? Vem para cá na quarta, já fica aqui mais alguns dias até o final de semana. Como é que está sendo preparado aí o evento desta semana? O evento vai ser... Já estamos aí na 6ª edição desse evento, já um evento que se consolidou no cenário jurídico-desportivo aí do estado de São Paulo, do Brasil. No ano passado, inclusive, tivemos a participação de muitos convidados internacionais. E para esse ano a gente vai ter um evento bastante interessante. Os temas foram escolhidos aí para que o debate fosse proporcionado em temas bem de momento, né? O início do evento será, então, na quinta-feira à noite, no dia 21, a partir das 19 horas. O evento será lá na Universidade Santa Cecília. E entrada gratuita, basta comparecimento de quem tiver interesse. E na quinta-feira a gente inicia o evento com uma mesa redonda com alguns atletas e ex-atletas, com o tema central de o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento social. Acho que é um aspecto aí que transcende o lado jurídico, mas mostrar o quanto o esporte pode ser interessante e fundamental, né, até numa política estatal, para o desenvolvimento social. Nesse painel nós teremos a presença do Hugo Dupré, presidente aqui da Fundação Pro Esporte de Santos, né, da FUPS. Teremos ali o Israel Stroh, né, medalhista de prata na Paralimpíada nosso estagiário, né, Tony? Verdade, foi nosso estagiário. Foi nosso estagiário na TV Primeira. Eles marcarão a presença, teremos alguns outros atletas e ex-atletas também nesse painel. E já na sexta-feira nós dividimos o dia de trabalho em 4 painéis, com longa duração cada um deles, justamente para proporcionar um amplo debate, não só entre os expositores convidados, mas também e principalmente entre todos os presentes. Uma das características do nosso evento é justamente essa de proporcionar um amplo debate em cada um dos temas. E como você bem pontuou aí, Alex, a questão de gestão de clube, essa informação aí do conflito aí de informações entre Dimas e presidente do Santos, são coisas assim que não precisa nem ser uma grande empresa, né? Numa microempresa já seria inaceitável um presidente deixar de ter uma informação tão importante quanto essa. Um dos painéis será justamente um debate com o foco comparativo entre as sociedades anônimas esportivas, né, a possibilidade aí da transformação de clubes em empresas ou a criação de empresas para administrar o futebol profissional, e o clube associativo, que é o modelo hoje tradicional aqui do futebol brasileiro, fazer um comparativo ali, um prós e contras sobre cada um desses modelos. Esse painel vai ser bastante interessante, com a presença de 2 advogados que extremamente ligados nesse tipo de situação. Um deles, Dr. Alexandre Bortolato, hoje compõe o Conselho de Administração do Botafogo Futebol S.A., Botafogo de Ribeirão Preto, né? Criou uma empresa para administrar o seu futebol profissional. Dr. Alexandre é um dos membros do Conselho de Administração. Teremos um outro advogado, do Dr. Alexandre Miranda, que trabalhou nessa operação do Bragantino Red Bull. Então é um tema que será bastante explorado. E teremos também o doutor Roberto Barraco, que vai fazer um paralelo com as sociedades anônimas do futebol europeu, o modelo americano de gestão. A gente vai ter aí um comparativo também. Então, veja que teremos temas aí bastante palpitantes. Aí, ao longo do programa, a gente aborda um pouquinho mais dos outros painéis também. Tony, interessante isso que o doutor Rafael coloca, porque, veja só, ele também, por força profissional, acaba prestando apoio a vários jovens atletas, né, que estão surgindo. Aí você imagina você chegar profissionalmente para discutir um aspecto que muitas vezes é puxado pela emoção, tanto do pai, do menino, do atleta, quanto do dirigente que tem... e aí, quando a gente fala em SA, é um negócio
quando a gente fala em clube associativo em que a paixão muitas vezes move as ações dos dirigentes, imagina você sentar para apresentar um projeto profissional para os dois lados e cada um ficar tentando trazer para o seu lado o aspecto mais positivo. Porque, veja, os dirigentes eles têm razão quando um atleta que acabou de surgir, por exemplo, de 15 anos, 16 anos, o moleque já quer sair ganhando R$100 mil por mês, sendo que ele rigorosamente não fez nada na carreira para merecer um salário deste tamanho, né? Ao mesmo tempo em que alguns destes dirigentes são os mesmos que pagam estes valores para alguns atletas e não pagam para outros, ou que pagam um absurdo para jogadores que vêm de fora e que não têm rendimento algum, como é o caso do que eu já citei aqui, o Cueva, por exemplo, e a gente vai falar mais sobre isso, e o outro atleta que é da casa, pode ser até o caso do Gustavo Henrique, não se sinta valorizado. Então, este tipo de debate, de análise dentro do futebol brasileiro, que certamente diferente do que acontece na Fórmula 1, na NBA, na NFL, que é a liga de futebol profissional dos Estados Unidos, do futebol americano, né? A gente está aprendendo, tem que engatinhar muito e aprender muito nesse sentido, porque quando a emoção se sobrepõe, a chance de uma negociação entre as partes dar errado é muito grande. E, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer muito com os nossos clubes, né? Que a gente tem os exemplos aqui do Santos, esse do Gustavo Henrique, por exemplo, é o mais pontual. É verdade, Alex. Eu queria destacar aí nessa questão que o Dr. Rafael falou, com relação ao encontro da gestão do esporte, simpósio de direito esportivo, da questão do norte-americana, né, do trabalho dos norte-americanos com o esporte profissional. Eu não estou falando do ponto de vista jurídico, que eu não entendo nem nada, apenas jornalisticamente e esportivamente, que é a nossa área. Mas os norte-americanos, nessa questão que o Alex falou, e a palavra que ele usou agora no final da fala dele, emoção, eles são muito frios nesse aspecto. Eu acho que o esporte ele tem que ser administrado profissionalmente com frieza. E para o brasileiro, no Brasil, isso é muito difícil. Ele precisa ser administrado como fazem os norte-americanos, administradores dos clubes. Vamos falar das ligas principais, a NBA, a NFL, ou NFL, como queiram, e a principal liga, porque o beisebol é o principal esporte norte-americano. O principal esporte norte-americano não é o basquete e nem o futebol americano. Ainda é o beisebol, que tem 300 ligas. Cada cidadezinha tem um clube profissional de beisebol. E não tem de futebol americano e não tem de basquete, muitas vezes. Mas o clube de beisebol está lá. Então, essa emoção tem que ser tirada de lado quando se fala do futebol brasileiro. Porque o Brasil ele pode viver a crise que tiver, que o futebol jamais deveria estar em crise, porque o torcedor ele é fanático, participando mais ou menos dentro do campo, com o estádio mais ou menos lotado, ele está sempre envolvido na informação, e até aqueles que compram, não vão ao estádio, mas compram pela TV. Essa coisa não pode chegar num ponto onde você tem um dirigente tão amador como você vê por aí. Essas coisas que acontecem no Santos, eu queria até a opinião do Dr. Rafael sobre isso, me parecem simplesmente, sem nenhuma maldade, não, e nenhuma crítica à pessoa do presidente Pérez e nem de nenhum outro presidente que possa ser lembrado, mas é amadorismo. Pode haver, eu não posso julgar a intenção, se há má intenção, se não há, mas há um amadorismo absurdo. É administrar o futebol como se administrava em 1950, quando meu pai ia para a Vila Belmiro assistir jogo e depois os jogadores saíam para comer ali na frente todos juntos. Isso é amadorismo. Isso não pode acontecer. Você tem um atleta se preparando hoje desde criança para ser jogador de futebol. Tá certo ou tá errado é uma outra discussão. O que aconteceu na Fórmula 1, como você bem lembrou, Alex, é que a Fórmula 1 se profissionalizou de tal modo que hoje você tem atletas chegando com 22 anos, como o Max Verstappen, na Fórmula 1, com uma história absurda já. Porque desde criança preparado para isso. Na época dos anos 60 e 70, 22 anos era nada. Você não passava na frente do boxe, era um esporte de homens acima de 30 anos. O Emerson foi uma exceção, campeão com 25, o maior e o mais jovem da história, até o Vettel aí em 2010. Então, quer dizer, tudo isso fica de uma forma tão amadora que eu queria saber o que o Dr. Rafael acha disso. Como é que a gente transforma o dirigente? Porque a lei está aí, as ideias estão aí, as boas pessoas para implantarem os projetos estão aí, as discussões contratuais profissionais, tem gente para fazê-las com muita qualidade. E o que acontece com o dirigente, hein? Esse é o detalhe.
Sem direcionar exatamente o comentário para clube A ou B, mas falando assim de forma bem ampla, porque o cenário ele é muito parecido em diversos clubes, né? Talvez na gigantesca maioria. Realmente a gente vê o futebol sendo tratado, como você bem pontuou, como era na década de 50, 60, onde a questão profissional ficava só no papel, né? A coisa era tratada de forma bem amadora, sem qualquer rigor. E os tempos são completamente outros, né? O volume de dinheiro envolvido no esporte hoje é completamente outro. E os clubes que não passarem a adotar práticas de gestão profissionais, né, e de gestão corporativa, tendem a realmente ficar para trás, né? Não é à toa que a gente vê clubes super tradicionais do futebol brasileiro há alguns anos brigando para não cair de divisão, alguns caindo com alguma frequência, enquanto surgem clubes, como tenho certeza absoluta que o Bragantino é um que chegou para ficar. Verdade. Nesse sentido. Teve assim, o Bragantino acabou tendo a oportunidade e a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? Um clube que caminhava também para um ostracismo ou dias ali medianos, e com essa operação feita junto ao Red Bull Salzburg, certamente colocou o clube em outro patamar e é já campeão aí da Série B do Brasileiro. Já era campeão, não era matematicamente, mas a gente via que já era campeão às 10 rodadas atrás. Né? Como está a Série A, né? Infelizmente também. Mas os princípios de gestão profissional trazidos por uma grande empresa como é o Grupo Red Bull, certamente vão servir de lição aí para muitos clubes tradicionais do futebol brasileiro. E não tenho dúvida que o Bragantino é um clube que sobe para ficar na Série A e para ficar não brigando em meio de tabela, não. É time que vai disputar a vaga de Libertadores. A gente buscar um exemplo do Red Bull da Alemanha, do Leipzig, no primeiro ano que conquistou acesso, foi vice-campeão da Bundesliga, né, perdendo só para o Bayern. Então, realmente é um projeto forte e tenho certeza e acho isso muito saudável que venha para servir de exemplo, de espelho para outros clubes aí ditos tradicionais, mas que têm gestões de clubes de quinta categoria. Né? Aliás, eu acho muito engraçado quando o presidente do Santos dá entrevista, já que o doutor Rafael não quer citar, eu cito. Quando ele foi na Gazeta ontem, ele disse assim, não dá para concorrer com o Palmeiras e com o Flamengo, não sei o quê. Como se fosse algum crime o Palmeiras e o Flamengo terem se organizado. Sim. Não dá para se colocar na condição de coitadinho nessa história. Porque o Flamengo pagou dívidas, se organizou. Tem um papo rolando aí que o Flamengo vai tentar trazer o Neymar para jogar o ano que vem aqui por empréstimo, né? Eu não duvidaria que o Flamengo tem condição de fazer isso, além de comprar o Gabigol e outros jogadores, entendeu? O Palmeiras encontrou um modelo de gestão em que ele potencializou a associação de torcedores, o número de sócios, o seu estádio que rende. É alugado, tudo bem, não pagou ainda, vai demorar 30 anos, mas rende para o clube, né? Não é à toa que o Palmeiras teve os resultados recentes que teve e o Flamengo está começando. O Flamengo pode, no final de semana, igualar um feito do Santos do Pelé, ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. E o pior para os outros, né? Bom para o Flamengo, ser campeão da Libertadores no sábado e, dependendo dos resultados, ganhar o Brasileiro no domingo. Isso é um negócio inédito no futebol brasileiro. Caiu do céu isso? O Flamengo caiu do céu? Não, eles têm muito dinheiro. Não, eles fizeram por onde conquistar o dinheiro. Aí você não pode dizer assim, mas o Santos tem menos torcida. Tudo bem, o Santos pode ter menos torcida, mas o Santos tem a maior marca do futebol brasileiro, senhores. E não houve um sujeito capaz de trabalhar isso durante esse tempo todo. Não vou só colocar isso na conta do Pérez, presidente do Santos atual. Estou falando dos outros, inclusive. Eu, por exemplo, outro dia defendi aqui, porque eu escuto de vez em quando alguém falar assim, temos que aposentar a camisa 10 do Santos. Jesus, é a única ligação viva que o Santos tem com o Pelé é a camisa 10, porque usar o nome do Pelé o Santos não pode. Mas a camisa 10 pertence ao clube. É o único ativo, digamos assim, que liga diretamente o Santos ao Pelé. E vira e mexe aparece algum iluminado querendo aposentar a camisa 10 do Santos. Então, só por aí vocês vejam o nível da discussão que existe dentro do clube hoje, né? Historicamente, ninguém percebeu a importância da camisa 10. Em vez de potencializar o marketing dessa camisa, tem cara que quer que tire,
né? Então, se não houver um mínimo de organização, essa coisa de briga toda hora entre dirigentes, 5 chapas para tentar eleger um presidente no final do ano, que sei lá se é o que vai acontecer o ano que vem, como aconteceu anteriormente, e com os exemplos que estão aí, não adianta ficar chorando as pitangas, porque fulano conseguiu. Não, tem que ir e fazer diferente, porque quantos jogadores o Santos vendeu, Tony? Desde 2002? Não, essa discussão arrecadou quanto em dinheiro aí? Essa discussão é velha. O Santos vendeu jogadores nos últimos anos e caríssimos, enfim, grandes negócios. Era para estar numa outra situação. Isso aí a gente sabe de longa data. Eu não sei o que acontece, que o dirigente... Eu tenho uma opinião sobre o futebol em relação a isso, que eu acho que o torcedor, ele pode... qualquer coisa que não seja a violência. Mas ele é que tem que ir ao futebol, gritar, vaiar, aplaudir, ele pode. O dirigente não pode. O dirigente não pode governar com o coração o clube. Se ele fizer isso o tempo inteiro, ele enterra o clube. Isso é visto no mundo inteiro. O doutor Rafael falou... Eu estive em Salzburgo em 2015 e vi o campo do Red Bull Salzburgo. Aliás, vamos falar Red Bull, Salzburgo, Leipzig... Sim. Bragantino e Nova York. E o Red Bull... E duas equipes da Fórmula 1. Duas equipes de Fórmula 1. Aqui são duas? Aqui são duas. O Red Bull, né? E o Red Bull Bragantino. O Red Bull se manteve. Então, manteve. Agora, o Red Bull se manteve, eu tive informação já há anos, não é nova, não vou revelar a fonte, que teve uma briga danada entre dirigentes desse Red Bull, com os da Áustria, que pararam até de mandar material esportivo. Problema de ego. Os caras vão brigar com os austríacos que estão dando dinheiro. Então é coisa de dirigente doido. E você chega lá, você vê, só a loja que os caras têm lá em Salzburgo é brincadeira. Então, falta isso. Falta alguém chegar aqui e fazer um trabalho. Eu acho que o Bragantino está corretíssimo. E todo o trabalho profissional. O dirigente não pode ter esse papo de... Sabe, você escuta uma entrevista... Desculpe falar aqui você, meu amigo... Minha amiga, como diria Eli Correia, logo pela manhã, você que é corintiano, pois esse presidente do Corinthians, André Santos, é um brincalhão. Esse cara veio do Zorra Total, me processem. Isso é uma brincadeira, esse cara foi deputado. Eu escutei a entrevista dele outro dia na Rádio Bandeirantes, eu vou falar aqui, é um brincalhão. O jeito é violento com a imprensa. Ninguém da imprensa toma uma providência. O sujeito dirige um clube do porte do Esporte Clube Corinthians Paulista. Amador. Presidente amador, presidente que não dirige entidade de bairro. Já foi deputado federal essa criatura. Então não dá, um cara desse nos Estados Unidos está perdido, está frito, não sobe na vida. Aqui o cara chega aos píncaros da glória. Tá certo que se agarrou no outro, que acabou saindo, etc, né? Anda por aí passeando. Mas tá, meu amigo, é uma brincadeira, ok? Se eu vi uma entrevista de um cara desse, que representa... Eu vou falar aqui, como jornalista, radialista, não como torcedor de ninguém, que eu não sou torcedor do Corinthians, de ninguém. O grande clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, se eu vi uma entrevista desse cara, é uma piada. Você chama um norte-americano aqui, presidente do Dallas Cowboys, e põe ele pra sentar na coletiva desse cara e fala, ó, isso aqui é o Corinthians. Olha o CT Joaquim Grava, olha o Corinthians, olha o que o Corinthians rende de dinheiro. Esse é o presidente. O cara vai falar, o quê? O cara vai dizer, what? Esse cara é o presidente do Corinthians? Então assim vai o futebol brasileiro. Mas é que tá. Assim caminha. Quando vem o exemplo diferente, que é a direção do Flamengo, a direção do Palmeiras, se você pegar a direção do Grêmio, do Internacional, a do Atlético Paranaense, do Bahia, você já ouviu a entrevista do presidente do Bahia? É outro patamar. Já uma entrevista espetacular que o Milton Neves fez. É outro patamar, é outro nível. E aí, doutor Rafael, o que acontece? A gente fica tratando, com todo respeito, as coisas do Santos e do Corinthians, como citou o Tony, e outros clubes, como a gente tratava as questões do Tumiaru lá em São Vicente. Entendeu? Sem desrespeitar o Tumiaru, onde eu fiz natação, fui sócio durante muito tempo, mas é diferente. Você não pode tratar um clube social comum como um time de futebol que é uma empresa, que tem um orçamento na cidade que, se bobear, só é menor que o da prefeitura e do Porto. Entendeu? E aí se chega lá para fazer gestão esportiva, que é o que a gente vai estar tratando aqui no programa. E o presidente do clube vai numa entrevista de televisão. Vem o presidente da República no sábado na Vila Belmiro. Ele apresenta a maquete do estádio modernizado. Primeira coisa que alguém lembrou, e eu fiz questão de prestar atenção e realmente falar, ele não aparece num evento com a camisa do Santos.
Eu não sei se foi por causa disso que ontem na entrevista da Gazeta ele resolveu pôr a camisa do Santos. O presidente da República, que é palmeirense, estava com a camisa do Santos e ele não estava, né? Começa por aí, né? Aí ele dá uma entrevista na Gazeta, horas depois do Sampaoli ter dito que não conversa com ele há 5 meses e que espera uma reunião profissional com o cara do financeiro e com o Paulo Autuori, ele pega e fala no ar, sugere que o Sampaoli precisa escalar o Cueva para recuperar o investimento. Ou seja, desde que eu era moleque eu escuto assim, dirigente não pode interferir na escalação do time. Aí o cara vem em rede nacional e fala pro Sampaoli, não é pro técnico que tá subindo agora, não. Ele vira pro Sampaoli em rede nacional e fala assim, escala aí o Cueva que eu preciso vender. Agora, você não acha que falta uma postura crítica da imprensa? Porque você não ouve ninguém falando então, cara a cara. Mas aí é que tá, Tony. Ninguém na mesa da Gazeta ouviu isso e rebateu. Sabe por quê? Com todo respeito, o presidente do Santos, ele precisa ir em programas de televisão onde ele seja o protagonista, não onde ele seja mais um. Porque ele tinha lá um youtuber do São Paulo, o Miller, o Finazzi, que agora é treinador, né? Ele é um coadjuvante numa mesa que tem 6, 7 caras. E aí quando ele fala, ele diz um negócio desse. Ele tem que ir em programas onde ele vá como a estrela principal para falar o programa inteiro do Santos. E não se prestar esse papel de completar a bancada de programa que tem 900 pautas antes e o Santos é uma delas. E aí quando ele fala, ele diz esse tipo de coisa, né? Ele tem culpa? Em parte, tem. Mas aí é que a gente tem que entender o outro lado. O maior culpado disso tudo é quem foi quem aceitou a junção política entre ele e o Rolo, né? E que está tendo o desdobramento que está tendo, e o cara vira presidente do Santos. Então, a próxima vez que os senhores que são associados e conselheiros, quando vocês forem votar, vocês olhem o perfil do cidadão que está sendo colocado lá. No frigir dos ovos, ele não tem culpa nenhuma. Ele não está no Santos, ele está no Santos desde o tempo do Marcelo Teixeira presidente. Nos bastidores todo mundo conhecia como era o Pérez, né? Ou pelo menos conhecia grande parte da personalidade dele. Agora, a gente vai dizer assim, ele é o grande... Ele tem a culpa dele como presidente. Mas e você que colocou-o lá? Aliás, vale para tudo. Vale para o prefeito, vale para o vereador. Você reclama do governador, do presidente. Está reclamando? Quem colocou foi você. E em clube de futebol é muito comum isso acontecer. O cara é culpado e depois diz que não tenho nada a ver com isso. Como não? Foi você que colocou lá, né? É por isso que eu acho que essa discussão eu já fui contra. Eu estou achando sinceramente que para alguns clubes a salvação realmente é virar empresa. Porque se virar mais alguns anos nessa coisa de o conselheiro falou isso, o conselheiro falou aquilo, o conselheiro não gosta de 3 zagueiros, o conselheiro não gosta do Vanderlei, o conselheiro não gosta do Everson. Essa discussão pueril, vai ter time de camisa gigante que vai ficar pelo caminho. A gente já está vendo alguns acontecer. Um campeonato que tem Fluminense, Cruzeiro e Botafogo brigando para não cair é um negócio muito sério. Isso não pode chegar no Santos. Olha, só para colocar dessa forma, eu não vou nem falar de Santos, vou falar especificamente, só para colocar, quem acompanha o esporte profissional norte-americano, eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo acompanha. Quem tem a oportunidade de ver, ou porque fala inglês, as coletivas, as informações, vale para o automobilismo, é claro que vale. O dirigente brasileiro é uma brincadeira. Eu não falei há pouco do presidente do Corinthians, seja do Santos, é uma brincadeira o que eles estão fazendo com o futebol como principal esporte, e a gente não vai nem falar de esportes olímpicos aqui, hein? Vamos ficar aqui até o Natal, até a ceia, porque esportes olímpicos, confederações, é uma brincadeira, você tem que encarar como negócio. O único cara que pode encarar como paixão é o torcedor. É o torcedor. O torcedor pode tudo, desde que não seja violência. Ele é que alimenta o esporte, né? E agora, o dirigente é uma brincadeira. Falar uma coisa dessas, não é só ridículo dizer que ele tem que escalar o Cueva, por exemplo, como é antiprofissional, é infantil, fala com o coração. Não pode. Você está fazendo um negócio, você está pegando um negócio gigante e transformando como seu brinquedo, é isso então? Ou você que manda, ou você é ditador, então? Não existe. Isso é uma coisa que na cabeça do primeiro mundo simplesmente não existe. É simples, é para fazer dinheiro. Você já viu na Fórmula 1, só complementando, na Red Bull, ontem o Pierre Gasly não foi segundo colocado? E onde é que ele estava? Tiraram ele da Red Bull principal e botaram ele na Toro Rosso.
Tanto faz, amigo. Quer ir, vai, não quer, não vai. Não tem esse papo. Aí o pai dele falou, a mãe dele falou. Aí o menino é novo. Aí olha a pressão no menino. Não tem, amigo. Ou vai ou não vai. O dono da Red Bull, o Dietrich Mateschitz, ele não tá nem aí. Ele quer administrar da melhor maneira possível os seus negócios. Isso parece aqui que não acontece. Nesse negócio milionário que é o futebol, hein? Que é um negócio milionário. Dr. Rafael sempre vai aos clubes e conversa com gestores. Como é a conversa no momento em que o gestor que está lá do outro lado fala assim, preciso ver com a direção do clube, com o presidente, né? A não ser que esse gestor ele tenha plenos poderes, não sei se é a realidade em muitos clubes. Como é que é negociar profissionalmente com um elemento indicado por um clube, sabendo que precisa haver um aval de alguém que é amador? E essa questão do nível dos dirigentes maiores dos clubes é realmente uma coisa muito séria. E o Flamengo também passa a ser um bom exemplo disso, porque o Flamengo não está hoje aí muito bem porque caiu um caminhão de dinheiro lá na Gávea e tudo. Não. O nível do anterior presidente, né, Eduardo Bandeira de Mello, quer dizer, o trabalho que ele fez de saneamento das dívidas do clube é algo assim louvável. Acabou não tendo o resultado desportivo esperado, né? Embora tivesse ali um time bastante competitivo também, mas certamente o trabalho da última diretoria é quem está proporcionando esse terreno fértil atual para o Flamengo, e é uma tendência disso se prolongar aí por um tempo considerável. Então, Alex, aí respondendo diretamente a sua pergunta, não é realmente uma situação muito agradável, porque muitas das vezes esse gestor, ele é de fato alguém profissional, alguém com conhecimento, com bagagem, com noção do mercado, do lado profissional do futebol, mas às vezes também não tem a autonomia necessária para tomar as decisões finais, né? E ele ter que se reportar a um superior, e este superior nem sempre detém o mesmo conhecimento, capacidade e noção de mercado que ele, acaba por muitas vezes gerando conflitos, e nesse conflito de um dirigente, um gestor profissional e o mandatário maior amador, infelizmente, para o futebol, acaba prevalecendo a vontade do dirigente maior, né? Olha, a gente precisa ir para o intervalo. Daqui a pouco eu vou tratar dos assuntos pontuais do Campeonato Brasileiro. O Tony vai fazer um apanhado geral do que foi o GP Brasil de Fórmula 1. E o Dr. Rafael também vai comentar sobre a questão dos atletas da base, né? De todo esse processo de acompanhamento, de assessoria, de formação, porque ontem nós tivemos o Brasil aí campeão do Mundial Sub-17, inclusive com 2 jogadores do Santos, o Caio Jorge, centroavante, como protagonista, e o Sandri, né, que entrou em algumas partidas, a gente tem que lembrar também. Só registrar na nossa live o Luiz Didi Vaio e também a Cidinha Santos. Hoje o programa é todo Janela Esportiva. Pois é, de vez em quando, né, Cidinha, a gente tem pautas das mais variadas aqui no programa. Eu, até pelo histórico, eu me seguro um pouco para não ficar fazendo muitos programas esportivos, mas de vez em quando a gente faz esse programa até com um viés um pouco diferente, do que foge um pouco do campo e bola, porque as pessoas têm que entender que no mundo o esporte movimenta muito dinheiro. É uma atividade econômica, turística, gigantesca no mundo inteiro, né? Muita gente sobrevive e vive bem e ganha dinheiro através não só do futebol, mas de vários esportes. Então, quando você tem um potencial do tamanho que o Brasil tem nessa área, né, e que é tratado da forma como é tratado, a gente precisa ter debates desse tipo também, né? Falar para as pessoas que, olha, preste atenção, olha os exemplos que estão acontecendo aí. O que o Dr. Rafael citou agora, o Flamengo de agora, não é como aqueles esporádicos que apareceram, olha, em 86, em 91, 90, em 95, né? Que vai lá, se endivida, contrata uns jogadores, é campeão depois, né? A gestão se enrola toda. O que o Flamengo fez agora, nos últimos anos, é para se tornar um clube dominante no aspecto nacional, né? E se os outros clubes não correrem atrás, em termos de organização, o Palmeiras está bem nesse sentido, mas Santos, São Paulo, mesmo o Corinthians, que está enrolado aí pagando suas dívidas, vão ficar para trás, e a gente vai ter que revalorizar o Campeonato Paulista, né? Vamos ter que brigar com foice pelo Campeonato Paulista, porque pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores, por exemplo, vai ficar muito difícil. É bom que a gente sempre lembre desse detalhe. 910 virou o digital agora. Vamos para o intervalo rapidinho. O Entre Linhas volta em 3 minutos. Até já. Santos FM.
Santos FM, apoio cultural. Um detalhe, um toque, uma exclusividade. Há mais de 40 anos, a construtora Miramar coloca inovação e perfeccionismo em cada centímetro quadrado. Por isso, hoje soma mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, prédios residenciais e corporativos, shoppings, hotéis e centros de convenções. Obras que mudaram a paisagem, inovaram conceitos e renovaram a qualidade de vida da Baixada Santista. Construtora Miramar. Paixão por surpreender você. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você poder escolher se quer ou não consumir alimentos transgênicos que têm altas taxas de agrotóxicos. Cuidar da saúde do planeta é cuidar da sua saúde também. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O seu final de semana pode ser muito mais gostoso na companhia da família e amigos, no Parque Balneário Hotel. Aos sábados, o hotel proporciona a tradicional feijoada do parque, em um clima agradável, música ao vivo e uma vista para o mar que completa a ocasião. Você vai apreciar uma deliciosa feijoada. Aproveite ainda o day use do hotel e tenha um dia diferente com sua família. Faça sua reserva 3285-6900. Parque Balneário Hotel. Hotel para quem ama hotel. O Praia Mar é lazer, passeio, divertimento e compras. 220 lojas das melhores marcas. Playground, cinemas, área de alimentação e supermercado. Praia Mar Shopping, o nosso ponto de encontro. Praia Mar Shopping, ao nível dos melhores shoppings do mundo. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. 9h13, de volta com Entre Linhas. Confirmando 9h14, acabou de virar aqui o nosso digital, vamos à nossa, seguindo, né? A nossa janela esportiva hoje está aberta desde cedo. Só com os resultados do Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo na Vila, sábado 1-1. Engraçado, foi a segunda vez que o São Paulo enfrentou o Fernando Diniz no campeonato. E o segundo jogo em que o Santos teve menos posse de bola que o adversário, né? É interessante, o pensamento de jogo do Fernando Diniz, como é muito parecido com o do Sampaoli, consegue ser uma espécie de contra-veneno. E o Santos foi mal no segundo tempo. Poderia ter vencido por mais no primeiro, mas no segundo foi mal. 1-1 acabou sendo o resultado da partida. Mesmo o placar de Fluminense e Atlético Mineiro, o Flamengo fez 1-0 no Grêmio fora de casa. O Flamengo já é campeão brasileiro, é só uma questão de tempo, senhores. É bobagem achar que tem jeito do Palmeiras chegar. Só aconteceu uma hecatombe daquelas inimagináveis para alguma coisa mudar. Até porque o Palmeiras ontem foi a Bahia, empatou com o Bahia por 1-1. Corinthians e Internacional 0-0.
A Chapecoense fez 1-0 no Ceará, o Atlético Paranaense 1-0 no Botafogo, Fortaleza 3-0 no CSA. Hoje à noite, 7h30, tem Vasco e Goiás, às 8h, Cruzeiro e Avaí. O campeonato tem o Flamengo com 81, Palmeiras 68, Santos 65. No final das contas, o Santos acabou abrindo um ponto de vantagem para o Grêmio, né? Um ponto a mais, né? Agora são 9 de vantagem em relação ao Grêmio. O Grêmio tem 56, o Santos já está na pré-Libertadores, né? Atlético Paranaense 53, o São Paulo também com 53 e o Internacional com 50. O Corinthians tem 50 pontos, é o 8º colocado. Está torcendo aqui para o Flamengo ganhar a Libertadores, porque aí o G aumenta, né? Chega até porque o Atlético está nessa posição, por isso que o Internacional estaria entre os classificados. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, o Corinthians vai à pré-Libertadores. Aí o Bahia com 44, Vasco 43, Fortaleza 42, Goiás 42, Atlético Mineiro 41, Botafogo e Ceará 36, Fluminense 35. O Cruzeiro tem 35. Se ganhar o jogo de hoje, joga o Fluminense de novo para a zona de rebaixamento. CSA 29, Chapecoense 25 e o Avaí 17 pontos. O Avaí se perdeu, já foi, né? Também estará matematicamente na Série B no ano que vem. Muito bem, Tony Vasconcelos, 9h16, GP Brasil de Fórmula 1, com emoção, com o Bruno Senna pilotando lá o carro do tio e coisa e tal, e uma corrida cheia de alternativas, peripécias, trombadas e coisa e tal. Fale um pouco mais do GP. Bom, primeiramente, para quem quiser ver aí no YouTube, a Fórmula 1, nessa administração profissionalíssima da Liberty Media norte-americana, coloca agora tudo no YouTube. Ainda bem, porque na época do seu Bernie Eccleston, que aliás tem uma fazenda de café aqui em Amparo, deve estar lá em Amparo, um abraço a ele. Curtindo ele feriado, ele mora lá. Outro dia um amigo meu esteve lá em Amparo, entrou na churrascaria, ele estava lá. Ele é casado com uma brasileira e ele mora em Amparo, não é brincadeira, hein? É piada, ele tem lá um negócio de fazer cápsula de café, ele tá passeando. E você vai lá, ele tá mesmo lá na cidade. E o detalhe é que essa administração é melhor que a dele, depois de tantos anos que ele levantou a Fórmula 1, mas no final a coisa não estava boa. Quem quiser assistir agora no YouTube pode assistir os belos lances da corrida que teve a vitória do Max Verstappen. Essa situação de Interlagos ontem foi uma situação interessante que teve uma série de modificações durante a prova, não só por questão de pneus, de trocas, de táticas, como teve a questão da briga entre a Ferrari do Leclerc com o Vettel, que terminou na batida e os dois carros abandonando. Foi extremamente antiprofissional a atitude dos dois pilotos. Nós aqui, eu não quero defender o jogo de equipe, o jogo de equipe é velho. Desde que inventaram o automobilismo. Tem jogo de equipe que é coisa absurda. Aquele do Rubinho lá na Áustria em 2002 é fichinha, que o Schumacher ganhou. Tem coisa muito mais antiga e muito mais séria. Mas teria que ter um comando, porque quando o Vettel fez a relargada, depois da quebra do Valtteri Bottas, da Mercedes, o Vettel não relargou bem. Ele foi ultrapassado pelo Albon, né? Pelo Alex Albon, o piloto da Tailândia, excepcional piloto, né? E realmente naquele momento o Leclerc estava mais rápido. E o Leclerc fez a ultrapassagem sobre o Vettel no S do Senna. E quando chegou na reta, o Vettel quis dar o troco. Abriu a asa, estava a menos de um segundo, tirou de lado. Quando veio para o meio, os dois carros se tocaram. O pneu do Leclerc furou, quebrou a suspensão, e o do Vettel furou. Acabou ali a corrida do Vettel, o traseiro esquerdo. Isso foi um absurdo, né? Você tirar as duas Ferrari da prova, né? Podendo chegar ao pódio, né? Brigando por pontos. O Leclerc brigando pelo terceiro lugar do campeonato com o Max Verstappen, que agora praticamente consolidou esse terceiro lugar. Ainda tem o Grande Prêmio de Abu Dhabi daqui a 2 semanas. E você eliminar os dois carros da Ferrari por culpa dos pilotos, literalmente. Isso é um orçamento anual de 350 a 400 milhões de euros. É brincadeira. Para você colocar um tetracampeão do mundo e um jovem piloto rapidíssimo batendo dois carros e abandonando. Isso é uma coisa imperdoável. Não é questão de jogo de equipe. É saber a hora de brigar ou como brigar. Então, se me disseram assim, poxa, mas eles ficaram livres para brigar. Um amigo me perguntou. Esse não é o problema. O problema é que o Vettel brigou errado, né? Para mim, a culpa foi do Vettel. Eu não fiquei em cima do muro. Aliás, o Luciano Burti falou isso também, tomou um couro do Galvão Bueno e do Reginaldo Leme, foi uma brincadeira, né? Porque ele saiu por baixo da cabine ontem lá em Interlagos, porque é uma vergonha dizer que não foi do Vettel a culpa. Claro que foi. Ele deu o troco e voltou por dentro na hora errada. Então foi uma coisa absurda. Se ele ultrapassasse direito, ainda ia. Então ele foi culpado, sim, ele é tetracampeão do mundo, mas foi culpado.
e a vitória merecidíssima do Verstappen. O Verstappen deitou e rolou em cima do Hamilton. O Hamilton ficou desesperado, tanto é que tocou no Alex Albon, que ia para fazer pelo menos o terceiro lugar com a outra Red Bull. E aí acabou ficando o Albon pelo caminho, o Hamilton punido. O Gasly, surpreendentemente, passou com a Toro Rosso. Vejam a felicidade do pessoal da Red Bull, né? Teve Red Bull lá de graça para todo mundo. E ficou em segundo, e em terceiro acabou o Carlos Sainz. Eles não puniram o Hamilton. Foi o Carlos Sanches não, né? Sanches não. Não. O Sanches foi bem, aliás, mas não foi o Sainz. Foi o Sainz. Filho do grande campeão de rally. O Santos teve um Sainz, né? Arturo Sainz. Arturo Sainz, é. É a mesma família espanhola. Agora, o pai do Carlos Sainz, né? Ele é Carlos Sainz Júnior, foi um grande campeão de rally nos anos 80. Era chamado Senna dos rallies, foi um grande piloto. E o Carlos Sainz andou muito bem, mereceu o terceiro lugar. Infelizmente, a direção de prova, que teve o excelente piloto, excelente pessoa, Max Wilson, como comissário piloto escolhido, não foi rápida na decisão da punição do Hamilton, tempo que desse para o Sainz e para o pódio, né? Porque quem fez a festa no pódio foi o Hamilton, em terceiro. Depois, a McLaren subiu toda no pódio lá em Interlagos, tiraram fotos, estouraram champanhe, etc. Mas eles poderiam ter sido mais rápidos, porque ficou claro que o Hamilton foi culpado, até porque eles puniram o Daniel Ricciardo no começo da corrida com 5 segundos, quando a Renault dele tocou a Haas do Magnussen e consideraram ele culpado. O acidente foi igual, o incidente, como queiram, e não puniram o Hamilton em tempo hábil. De qualquer maneira, o troféu foi para o Carlos Sainz, foi uma grande prova. A pista de Interlagos continua, no meu entender, muito boa, é curta no momento para a Fórmula 1, mas com as mudanças para 2021, os carros vão cair o tempo, não para o ano que vem ainda, mas para 2021. E a pista vai se tornar até mais competitiva do que já é. O que não pode é ter a parte externa de Interlagos. Interlagos na parte externa muito ruim, a torcida sofre muito, o público que quer chegar tem que chegar às 5 horas da manhã para ver uma corrida que é 2 da tarde. As filas ficam formadas fora de Interlagos, tanto nos treinos de sexta como nos de sábado. E na corrida, inclusive, existem filas em todos os portões. Realmente, com a corrida nem tanto, mas com os treinos em andamento sempre. As pessoas chegam cedo, mas a revista policial é muito séria, tem que ser, só que não tem tempo hábil. Você tem um único portão em cada canto lá que você vai entrar. Só quem compra aqueles ingressos que custam 3, 4 mil reais é que realmente tem um acesso mais rápido. Quem compra o ingresso no setor A, no setor G, no setor Q, tem essa dificuldade. Então isso não pode mais acontecer. Não é que o evento lá dentro construíram novos boxes, estão muito bonitos, tudo certo, mas a questão externa do autódromo ainda deixa muito a desejar. Mas são coisas a serem discutidas, que eu achei que a corrida em si, a organização foi muito, muito boa. Muito boa. A corrida foi excepcional. O circuito, o asfalto, não é o mais espetacular do ano, mas ele cumpre o papel ali de trazer emoção. A questão dos pneus aqueceram muito. A pista chegou a 49 graus, apesar de estar a 20 graus em São Paulo, o asfalto chegou a 49. Você vê que todo mundo fez 2 trocas, o pneu macio não durava nada. Porque quando tentaram fazer essa tática, o próprio pneu médio do Leclerc, que ele largou, porque ele perdeu 10 posições porque trocou a unidade de potência, não durou nada o pneu médio. Então, estava realmente uma briga interessante dentro do circuito em termos técnicos. Mas uma grande prova, eu acho que o Verstappen é um campeão do futuro, a Honda vai ser campeã do mundo com a Red Bull, é a minha opinião. Eu não vejo os japoneses reinvestindo num projeto para não ganhar. Já estão ganhando, é a primeira vitória do motor Honda em Interlagos desde o Senna em 91, né? O motor Honda volta a vencer e foi uma grande corrida sem dúvida nenhuma, além da participação excepcional da Alfa Romeo em quarto com o Raikkonen, em quinto com o Giovinazzi, que foi também um grande feito para a equipe Alfa depois de tantos anos. E valeu muito a pena essa prova para mostrar a realidade de que o Hamilton é o grande piloto de sua geração, mas ele não é imbatível mais, né? Ele tem um carro que não esteve nos seus melhores dias, inclusive o Bottas quebrou o motor do carro dele, e quando o Verstappen pode, o Verstappen ganha e deita e rola.
Ele passou pelo Hamilton a primeira vez, o Hamilton falou no rádio, não me avisaram que ele estava chegando. Veja se pode, o desespero. E na segunda, na relargada, o Hamilton está procurando ele até agora. Já pegou o avião, já está procurando onde ele está. Que o Verstappen ultrapassou o ex-campeão do mundo como quis. Então, sem dúvida, será um futuro campeão numa grande prova Interlagos. Muito bem. Tony Vasconcelos, quando fala de Fórmula 1, a gente ouve, presta atenção e aprende. Ontem tivemos também outro grande evento, além da Fórmula 1 em São Paulo, foi a decisão do Mundial Sub-17 no Brasil. E assim, a parte esportiva, né? A gente nem precisa falar, né? Todo mundo viu que os meninos fizeram 2 jogos impressionantes na semifinal e final, virando, né, placares desfavoráveis. E o menino do Santos, principalmente o Caio Jorge, que fez gol de pênalti, falei no começo do programa, participou do segundo gol. E aí, nas transmissões do jogo, chamaram a atenção para o fato de que foi o 4º título mundial sub-17 do Brasil e que de todos estes campeões, só 2 jogaram Copa do Mundo, o Adriano e o Ronaldinho Gaúcho, e só um foi campeão do mundo, o Ronaldinho Gaúcho. Dr. Rafael, que trabalha com jovens que têm o sonho de se transformarem em profissionais, já deu para entender o porquê que atletas que têm tanto destaque numa categoria de base, se a gente for falar da Copa São Paulo, por exemplo, que vai começar em janeiro, são tantos e tantos que são campeões, que são artilheiros e depois desaparecem. Por que isso acontece? Por que numa seleção brasileira que tem dentro da idade os melhores jogadores, tecnicamente você olha e fala assim, poxa, esse menino realmente é muito bom. Por que a carreira dele não deslancha? É gestão? É parte emocional? Isso está mudando um pouco agora com a assessoria de outras pessoas em relação às famílias. Isso tende a mudar ou ainda é algo que preocupa, doutor Rafael? Esse é um tema bastante complexo mesmo e intrigante, né? Isso é uma realidade. Você vê um campeonato mundial sub-15, sub-17, sub-20 e depois não precisa nem chegar a esse extremo de jogador que disputa a Copa do Mundo. Se você for olhar os jogadores que chegam às equipes profissionais e fazem carreira de nível médio aqui no futebol brasileiro, realmente são poucos, né? São vários os fatores que incidem sobre isso, desde aquela famosa subida de salto, né, do atleta com 15, 17 anos, ser habitué de seleção brasileira. Alguns, ao invés de usar isso como estímulo para potencializar suas carreiras, acham que já são uma grande realidade e talvez esse seja um dos grandes equívocos que possam ser cometidos. Muitas vezes o entorno, né, familiares também não tem um papel agregador no desenvolvimento da carreira do atleta. E até aproveitando o tema, por ser tão complexo e tão importante o debate sobre isso, que um dos painéis do nosso evento também tratará sobre desafios na formação desportiva. Teremos nesse painel o Renatinho, hoje aí exercendo no Santos justamente essa função de transição, né, dos jogadores de base ao profissional. Eu acho que essa foi uma posição que o Renato assumiu agora muito interessante, pelo que ele representa, pela carreira que teve, pelo nível de profissionalismo que teve na carreira inteira. Acho que ele é um grande exemplo para os meninos. Até recentemente a equipe sub-11 do Santos, nas vésperas de disputa da final, que acabou se sagrando campeão paulista sub-11, o Renato foi participar de um treinamento com os meninos para conversar, dar orientações. Então, realmente é muito importante acompanhar a formação desportiva do atleta o quanto antes. Também nesse painel a gente vai ter a participação do David, que hoje exerce aí uma dupla função e muito importante no início de carreira de atleta. Aliás, a última vez que eu vi o David foi no encontro do Lide, aqui do lado. Ele é um cara que está fazendo um networking interessante para ampliar essa visão dele a respeito do esporte. O David hoje tem um trabalho muito interessante junto às categorias de base do Jabaquara, né? E também tem a sua empresa de gestão de carreira de jovens atletas. E o David sempre se posicionou muito bem. Vale lembrar que ele teve uma curtíssima, mas de relativo sucesso, carreira como treinador, né? Assumiu o Cruzeiro num momento complicado, teve um bom desempenho, mas acabou lá por aquelas questões que só o futebol acontece, foi sacado lá da direção desportiva do Cruzeiro, e aí optou por seguir esse caminho da gestão de carreiras. Mas ele é tão importante, esse tema da formação de atletas, e não só o aspecto dentro das 4 linhas, que também participará desse painel a Silvana Trevisan,
que é uma assistente social, uma das precursoras. Teve aqui com a gente no programa já. Ela trabalhou aqui no Santos há alguns anos. Hoje ela presta consultoria tanto ao Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, quanto a um projeto que o Edmilson tem, num clube de formação de atletas, que é o Sky Brasil. Então, é muito importante esse lado fora de campo, o acompanhamento familiar, o acompanhamento do atleta no ambiente escolar, no ambiente social como um todo, porque isso, inevitavelmente, refletirá no desempenho desportivo do atleta. Então, por ser um tema realmente de extrema importância, a gente trará aí 3 excelentes profissionais, cada um ali com a sua visão específica, para debater esse tema, Alex. Tem a relação das palestras, tem tudo na internet, tudo direitinho. Tem, no site da OAB Santos a gente tem lá a programação completa, com cada um dos expositores, os horários exatamente de início dos painéis. Então as informações completas podem ser vistas lá no site da OAB Santos. Muito bem, a gente está caminhando para o final do programa. Quando estávamos chegando, né, encontrei o Dr. Rafael lá embaixo. E, Tony, para a gente encerrar, é que eu não gosto de ficar muito ácido nesses termos, porque parece que a gente está perseguindo alguém e o objetivo, obviamente, não é esse. Né? Eu já disse mais de uma vez que torço verdadeiramente para que a direção do Santos acerte a mão. Eu não posso dizer que foi um erro, por exemplo, trazer o Sampaoli, trazer o Paulo Autuori, isso que o Dr. Rafael citou agora, dessa recolocação do Renato dentro do elenco. É óbvio que houve acertos dentro da gestão. Os erros me parecem muito mais por falta de jogo de cintura, né, e de lidar nas questões pessoais do que outra coisa. E aí se vende, por exemplo, o torcedor uma máxima que eu tenho tratado de rebater quando falam assim: olha, o Cueva, o Sampaoli pediu. Ele pode realmente ter pedido, imagino que pediu, colocou numa lista, ele pediu o Aguilar, mas quando o Aguilar começou a falhar, ele tirou do time, né? Só que o Sampaoli, que nem, eu vou fazer uma analogia aqui que eu fiz com o Dr. Rafael. Minha esposa vira para mim e fala assim: olha, eu vou comprar um bolo de chocolate. Você vai em qualquer mercado, um bolo de chocolate custa o quê? R$10? Aquele compridinho, sabe? Não é um bolão, um bolinho assim para você tomar no café da manhã, sabe? R$10. Aí se ela chegar para mim e falar assim: o bolo custou R$80, eu falei: como assim? É o bolo de chocolate que vem dos Emirados Árabes? Que negócio é esse? Não é possível. O bolo custa 10 em qualquer lugar, você está me trazendo um bolo de 80, eu vou cair para trás. Você não cairia, Tony Vasconcelos? Não, claro. Certamente. Eu entendi a sua Então, a mesma coisa se o Sampaoli fala assim: olha, eu quero que traga o Cueva. Tá. Quem pagou 26 milhões, ou vai pagar, se é que não vai conseguir passar para frente... fica sem nada. Não foi o Sampaoli que virou para o Pérez e falou assim: olha, paga aí 26 milhões no Cueva. Entendeu? Será que é tão difícil das pessoas entenderem isso? O técnico, ele pede o jogador. Quanto o dirigente vai pagar? Se o presidente vira para o técnico e fala assim: ó, é o seguinte, esse cara que você quer custa 26 milhões. Acho que não vai dar para trazer. Entendeu? Então, o torcedor tem que parar com essa coisa limitada de dizer assim: mas foi o Sampaoli que pediu. Pô, pediu, mas não falou para pagar 26 milhões. E nem quanto custou o Uribe, nem quanto custa por mês o Brian Ruiz. Isso é uma questão administrativa. Se o dirigente chegar para o treinador e falar assim: ó, por esse preço eu não consigo trazer esse jogador, aí é outra história. Mas o que está sendo vendido por alguns aí, eu tenho recebido mensagens no Twitter a respeito disso, que olha, pô, o Sampaoli que pediu, hein? Olha, o elenco custou 70 milhões, e um monte de jogador que ele pediu. Tá, ele pode ter pedido quem ele quisesse. Se o Pérez chegar e falar: estou trazendo o Messi por R$5, né? É óbvio que ele vai querer. Não, mas custa 80 milhões de euros, aí não tem como. Então vamos começar a refletir sobre o que é dito a respeito de certas coisas dentro do clube. O torcedor precisa parar também, né, de promover o debate com argumentos tão diminutos, digamos assim. Só quero rapidamente, sei que estamos chegando ao final do programa, dizer o seguinte: o Sampaoli, no meu entender, fazendo uma análise jornalística, esportiva, ele não é um cara bom para crises. E outra coisa, o Santos não entrou em crise. O Santos não teve crise no futebol esse ano. Que crise teve o Santos? O Santos chegou perto do Paulista, o Santos está aí brigando e está na vaga praticamente da Libertadores. Chegou a liderar o campeonato. Chegou a liderar o campeonato. Então o Santos não teve crise. E a crise foi fora, como disse aqui o Valmir, muito bem lembrado.
Então, o que acontece com a entrevista que o Sampaoli deu agora na última semana? Uma declaração que me deixou preocupado. Ele falou, eu não quero ficar aqui para ser xingado. Ele não disse isso? Ele falou disse, na coletiva pós-jogo. Eu não quero ficar aqui para ser xingado. Olha, o treinador que não quer ficar em clube brasileiro para não ser xingado... Mas não foi exatamente isso que ele falou, Tony. Eu entendi dessa forma. Ele disse o seguinte, o amor do torcedor seria suficiente para lhe manter? Ele fala assim, óbvio que ele disse assim, óbvio que o carinho do torcedor me encanta, não sei o quê. Só que se eu não tiver um projeto esportivo, esse torcedor que hoje me ama, amanhã vai me odiar. Vai me odiar. Foi isso que ele quis dizer. Mas não essa crise, eu entendi o que ele quis dizer e você tem toda a razão. Nessa crise que vem sempre no futebol, ele não parece ser o melhor para-raio. Já foi assim na Argentina. Mas tá na hora da gente parar de ter treinador que seja para-raio, né, Tony? Mas sabe, não tem escudo dinheiro, de dirigente, mas não né? tem dinheiro para ter um treinador que não seja. O Santos às vezes vai ter que passar por situações difíceis e vai perder um treinador competentíssimo. Se vier a perder, eu não sei sinceramente, é uma opinião, e vai acabar perdendo porque esse treinador não tem condição de passar essas tempestades. Ele falou um negócio. No momento não tem como não ter tempestade, é difícil. Ele falou um negócio que ele não sabia como o futebol brasileiro era. Isso aí. Entendeu? Venderam para ele uma imagem e ele disse assim, eu não imaginava, por exemplo, eu estou aqui tentando pensar com a cabeça dele que eu ia ter tanta dificuldade jogando contra o Avaí, último colocado, fora de casa. Eu não sabia, por exemplo, que eu, quando enfrentasse um clássico em Itaquera ou um jogo no Maracanã, eu ia ter tanta dificuldade. Ele não sabia que existia esse equilíbrio, mesmo que por baixo do futebol brasileiro. E outra coisa que eu queria rebater, que o presidente do Santos disse, ele falou que o ano que vem vai ser difícil para todos os clubes. Por quê? Hein, doutor Rafael, por que vai ser difícil para todos os clubes? Como assim? O que tem de especial no ano que vem? Eleição municipal vai interferir na vida do clube? O que tem de diferente no ano que vem? O Palmeiras vai ter ano difícil financeiramente? O Flamengo vai ter ano difícil financeiramente? O Grêmio vai ter? Como é que ele fala um negócio desse? Que vai ser um ano difícil para todos os clubes? Para todos os clubes que não estiverem organizados. Para quem estiver organizado, não tem dificuldade nenhuma, tem receita. Acabei de dizer aí. O Flamengo, se quiser, vai comprar o Gabigol. E tem planos para trazer outros jogadores. Não se surpreendam se trouxer um grande nome do futebol mundial. Como é que o presidente vem numa entrevista e fala... deve ir pelo mesmo caminho, não deve também ter... Vai reformular com a cabeça do Mano, vai mandar a gente embora e contratar. Como é que ele chega e diz pro torcedor que vai ser difícil para todo mundo? Ele fala pelos outros clubes como desse jeito? O que tem o ano que vem? Tem a Copa América ano que vem? Não. Não tem, né? Tem Copa América de novo? Que tudo bem, vai que seja. Mas o que mais que tem o ano que vem que vai prejudicar financeiramente os clubes? É isso que eu falo, né? Dá uma sossegada de vez em quando, né? Ou então espera. O cara deu uma entrevista no sábado, aí chega no domingo à noite o presidente dá declarações que ele deu. Enfim. Isso é que nem político. Tem sempre a crise mundial para culpar, manja? É só você dizer assim, ó, os americanos estão passando o pires também. Tá vendo? Nós estamos bem. Eles sempre falam, isso é verdade. Olha, os outros também estão ruins, então nós temos todo o direito de ficar ruim também. Isso é papo furado. Muito bem. Senhores, 9h38, tem que fechar esta edição do Entre Linhas. Doutor Rafael, obrigado pela presença. Boa sorte aí mais uma vez no Simpósio de Direito Desportivo, Encontro de Gestão do Esporte. A partir de que horário mesmo? Reforce? No dia 21, quinta-feira, a partir das 18h30, o credenciamento, uma solenidade de abertura lá na Unisanta. E na sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aí teremos painéis ao longo de todo o dia, terminando lá por volta das 19 horas. Legal. Doutor, obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes ao programa, tá certo? Muito obrigado, é sempre um prazer vir aqui, Alex. Quando novamente convidado, estarei aqui. Muito bem. Tony Vasconcelos, algum destaque final? Bom, destaque triste do falecimento do ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha. Bom piloto, gente boa, que infelizmente naquele avião na Bahia que caiu, tá aí nos noticiários, né? Estava indo para um resort. Outras vítimas estão internadas. Tivemos acho que 1 ou 2 vítimas fatais além dele. Infelizmente, muito triste. Ele que inclusive há uma década aí com a Super League Fórmula que os clubes investiram, é aquela corrida que tinha o escudo dos clubes no carro, Real Madrid. Ele correu pelo carro do Flamengo, né? Ele correu com o Flamengo. O Flamengo soltou ontem até uma nota de luto em função de tudo isso. Mas é uma perda muito grande para o automobilismo brasileiro. O rapaz aí novo que tem uma escola de kart, estava ensinando a molecada. Tomara que continue esse belo trabalho dele. Fica aí a tristeza da morte do jovem piloto. Piloto, não é esse piloto ainda, ele estava correndo também. O piloto Tuca Rocha. Infelizmente foi isso. Vamos aguardar
os desdobramentos do nosso querido Santos Futebol Clube, toda esta política maravilhosa que nos leva a falar aqui pela manhã adentro. Grande abraço a todos, obrigado. Valeu, Tony, obrigado, até a próxima. 9h39, agradecendo também ao Valmir Lopes nos acompanhando aqui, fechando esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais importantes aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio, lembrando que assim que o programa terminar, a nossa live fica salva e você pode assistir o programa novamente quantas vezes quiser. Fique atento aqui na Santos FM, a informação não para. 10 da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta depois com uma nova edição às 11 da manhã. E meio-dia estará por aqui, nos estúdios da 92.5, meu amigo Zé Torquato, com o Zé News até a 1h da tarde. O Entre Linhas volta nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Ooh, watching me, hanging by a string this time.